Olá, Oi, tudo tudo bom? bem, Patrícia? Tudo jóia. Tudo Você é o meu certo. entrevistado mais pontual, porque normalmente a gente fica aqui, né, dando aquela enroladinha básica até esperar o Caramba. convidado. Que bom. Bom te ver. Faz tempo, Muito hein? obrigado pelo convite. Pois é, desde a da Casa Guilherme, a gente já teve uns bons encontros presenciais e agora a gente faz É, pela versão live mesmo. disso. Gente, vocês estão ouvindo legal aí? Qualquer problema aí com o som, vocês avisem aí, por favor. Bom, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu vou apresentar o Bruno para a gente ir começando a conversar aqui. Bom, o Bruno Carmelo, ele é crítico de cinema, é graduado em cinema pela FAAP, mestre em teoria e crítica de cinema pela Universidade Sorbonne Nouvelle, Paris 3, autor de duas dissertações de mestrado, a crítica de cinema contemporânea na França, o Manifesto de Cineastas de 1999 e a herança da política dos autores na crítica de cinema contemporâneo na França. E hoje a nossa conversa aqui é mal-estar e distopia, o cinema pensa a pandemia. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, Bruno, Uhum, elencar para o pessoal os 4 pontos que você tinha pensado para a nossa conversa e aí eu te passo a palavra, tá bom? certo. Cinema e psicanálise se aproximam na medida em que, em ambos, temos a cena, a montagem e a interpretação, o corte, a narrativa, o silêncio, os afetos em cena e, por que não, a direção. No caso da psicanálise, a direção da cura. Podemos também pensar a relação entre cinema e psicanálise pensando nas fronteiras entre ficção, verdade e real. Lembrando que, para Lacan, a verdade é estrutura de ficção. Para Godard, o cinema pensa e dá a pensar. Em 1925, Sigmund Freud recebeu um convite para colaborar na realização de um filme sobre a popularização da psicanálise. Bom, sua negativa, portanto, se deve ao fato de que não lhe parecia possível fazer uma representação plástica minimamente séria de nossas abstrações. Bom, para essa nossa conversa de hoje, o Bruno ele elencou 3 eixos que vão nortear nosso papo aqui. Como o cinema pensa a pandemia e por que o caminho do espetáculo se torna menos interessante para nós nesse momento. Como o cinema pensa a fobia social e a angústia no espaço doméstico. Como o cinema e os filmes contemporâneos e de gênero avaliam o pavor do contato e a privação do afeto. E os filmes que estão sendo produzidos e pensados agora na quarentena. Bom, então, para começar essa nossa conversa, Bruno, eu te fazia 2 perguntas para a gente ir abrindo aí. O cinema se propõe a ser uma tela da realidade e o que do laço social repercute no cinema? E se você acredita que o cinema seja uma forma de expressão dos sintomas da cultura? Quando quiser. Primeiro, né, agradeço o convite, só lembrando que eu tenho participado de alguns encontros do Lacaniano, mas eu não sou psicanalista, eu tenho interesse muito grande pela psicologia, pela psicanálise, mas, enfim, também aprendo muito com esses encontros, então a gente está sempre aberto às contribuições que as pessoas puderem ter a partir da fala, que eu vou trazer aqui mais especificamente voltada para o cinema. Sim. No caso do cinema enquanto tela do real, a gente sempre trabalha com o fato de que seria impossível não associar o cinema ao real, mesmo que ele não queira. O Uhum. cinema, de certo modo, é pautado pelo real, mesmo que seja para se opor a ele. Enfim, tem uma ideia teórica para distinguir, por exemplo, ficção e documentário, que se diz que a ficção poderia se permitir viajar em relação ao real, enquanto o documentário não estaria preso à realidade. E, na verdade, não é exatamente assim que as coisas funcionam. Tem Uhum. sempre a ideia de que na ficção o real é posto entre parênteses. Ou seja, ele está lá em relação, mas para quem quiser, num nível de leitura primeiro, mais superficial, ele poderia ser retirado, mas ele sempre estará presente. A passo que Uhum. para o documentário não, ele tem que assumir essa relação mais direta com o real, mas a relação existe sempre. Então, o que a gente diz sobre esse aspecto é que a todo momento, a partir do momento que você liga uma câmera
e você filma, você faz uma seleção, você faz um enquadramento do que vai ficar dentro, o que vai ficar fora da imagem, que vai participar do som ou não, você tem uma relação com o real, mesmo que seja para criar monstros e devaneios e delírios a partir da imagem. O Roland Barthes tratava dessa noção do saete, ou seja, de que alguma coisa existiu em frente da câmera em algum momento. Então, embora a gente não possa falar numa relação com uma verdade, que é um conceito muito, enfim, muito distinto, existe sempre uma relação com o real, inevitável. A crítica de cinema, principalmente a crítica mais analítica, vai sempre ler os filmes enquanto sintoma. Ou seja, sintoma da época em que ele se encontre. Que essa tenha sido uma intenção voluntária dos criadores ou não. Às vezes, enfim, a gente vai atribuir alguns significados, os diretores vão dizer, não, eu jamais quis dizer isso não tem nenhum... Enfim, isso não procede com o que eu queria colocar, mas, contanto que esse embasamento para essa interpretação, ela pode ser elencada, e principalmente enquanto relacionada ao mundo em que ela existe. É um pouco disso que a gente faz nessa proposta, de pensar o cinema e a pandemia, porque a gente vai analisar filmes que nasceram muito antes, obviamente, da pandemia, mas que permitem pensar o que a gente está experimentando agora. Então, o primeiro que a Patrícia disse é que quando a gente fala de cinema e pandemia, a gente já teve listas e, enfim, de vários sites, vários jornais que vão imediatamente pensar na pandemia enquanto tema. Ou seja, buscar filmes sobre pandemia. Filmes sobre vírus mortais, geralmente filmes hollywoodianos, que são as referências mais diretas sobre isso. Teve o Epidemia, de 1995, que era o clássico filme tragédia, grande filme espetáculo americano, porque tem um vírus que vem de um macaco africano, claro, sempre vem de algum lugar que é considerado exótico, e daí cabe ao exército norte-americano fazer toda a pesquisa para salvar o resto do mundo. Então, enfim, existe uma visão colonialista, existe uma ideia de espetáculo em cima da doença que serve aos propósitos de um filme catástrofe. A gente não está falando que isso não deveria existir, mas que para a gente, para uma discussão analítica, eles interessam um pouco. Enfim, talvez se o tema fosse colonialismo e, e formas de invasão, de determinação cultural, talvez fosse mais interessante, mas para a pandemia não tanto. Teve o Contágio também, o filme de 2011, que trazia de novo a ideia de um vírus, que aparecia um vírus novo, e os médicos corriam para propor uma vacina que não estava nem próxima de existir. Também foi um filme que reapareceu, enfim, Epidemia, Contágio e muitos outros voltaram a aparecer em plataformas de streaming recentemente, porque todo mundo queria saber como agir, o que acontece no caso de uma pandemia, e é muito maluco quando o real vai se inspirar numa ficção, e ainda mais numa ficção hollywoodiana, para buscar parâmetros, para buscar balizas de comportamento. O que acontece é que, na verdade, é isso. Nesses filmes, o tema dos contágios, as pandemias dos vírus, servem como instrumento de suspense, instrumento de tensão, instrumento de catarse dentro da forma do cinema-espetáculo. Então, não interessa tanto desenvolver uma trajetória humana, não interessa tanto investigar uma psique humana, como isso vai tratar os medos, as fobias. Interessa você ter grandes cenas de pessoas correndo, de pessoas morrendo e de transformações abruptas no corpo. Essa questão do espetáculo é a que menos interessaria para a crítica e acredito que menos interessaria para a gente também. Então, quando a Patrícia me propôs esse tema, eu falei, vamos pensar em filmes que dialoguem com a nossa situação de uma maneira diferente, de uma maneira mais interessante. Um filme muito bom para a gente pensar a situação que a gente vive agora é O Anjo Exterminador, do Buñuel, que é um filme de 1962. Aliás, vários filmes do Buñuel poderiam se aplicar a isso, porque era um surrealista. Então, a maneira dele de representar medos, fobias, desejos é muito particular em todos os filmes, mas eu acho que O Anjo Exterminador é um filme muito importante, porque, não sei para quem viu, enfim, eu falo rapidamente sobre. Na verdade, existe uma reunião de pessoas muito ricas numa mansão mexicana, e depois do jantar, onde tudo passa bem, essas pessoas muito ricas não conseguem sair. Elas ficam presas, enfim, na verdade, não existe nenhum obstáculo físico evidente para elas. A porta está aberta, os portões estão abertos, elas estão capacitadas, não existe nenhum perigo visível lá fora. Mas enfim, os limites da sala se tornam uma espécie de um portal invisível e eles não conseguem atravessar aquele portal, a ponto de começar a passar fome, medo, frio, sede,
ali dentro de uma sala completamente luxuosa da qual eles não conseguem sair. O Anjo Exterminador é muito interessante para a gente porque ele já aborda uma relação de classes que tem a ver com a nossa situação atual, ou seja, os funcionários dessa noite luxuosa, os garçons, as faxineiras, podem sair e eles, ao contrário dos patrões, se sentem impelidos a sair o quanto antes. Eles não sabem por quê, mas eles falam, eu preciso sair, e eles inventam desculpas que nem eles mesmos acreditam naquilo, mas eles saem o quanto antes. Então, enquanto eles são obrigados a se exporem às ruas, que no caso é uma retomada da vida normal, os casais, enfim, muito bem vestidos, que acabam de comer uma refeição farta, ficam ali presos. E o que a gente vê nessa clausura forçada diante de um medo invisível tem muito a ver com o que a gente passa agora. De pessoas que, enfim, têm um certo luxo, mas diante da privação elas vão começando a perder todo o verniz de riqueza, o verniz de civilidade, e elas começam a ficar sujas, a ficar suadas, a ficar famintas, a atacar umas às outras, a fazer sexo na frente das outras. Elas começam a fazer as necessidades delas em vasos muito chiques, que ficam escondidos num canto, então o lugar tem um odor insuportável. Enfim, o que é interessante é a gente ver essa ideia de uma certa classe sofisticada e polida, e que diante da clausura vai perdendo o seu verniz de civilização e revelando quem eles eram de fato. Então isso interessa muito pra gente. Eles querem desesperadamente que os funcionários voltem, ajudem, sirvam mais comida, mas não tem meio de fazer isso. Então eles são, digamos, abandonados dentro da estrutura social e eles sozinhos não conseguem produzir mais nada. É quando se percebe o poder dessa força de trabalho, é quando se percebe as falsas relações hipócritas que eles mantinham antes, e tudo isso por causa de uma clausura, digamos, invisível, um medo invisível que eles não conseguem justificar nem mesmo uns para os outros. Então acho que o Anjo Exterminador seria muito interessante. Ainda dentro dos anos 60, a gente tem Repulsa ao Sexo, do Polanski, que é um filme de 1965, que na verdade o título original é só Repulsa, aqui no Brasil, que ele foi traduzido como Repulsa ao Sexo. Era uma época em que os títulos eram sempre traduzidos de maneira muito explícita, ou tinha uma interpretação muito restritiva de algo que podia ser mais interessante. Repulsa é mais amplo. E tem a história de uma personagem jovem, uma manicure jovem, interpretada pela Catherine Deneuve, que, enfim, vive em uma casa, no apartamento com a irmã dela mais velha, e a irmã está num relacionamento com um rapaz muito extrovertido, que vai e frequenta a casa das duas o tempo inteiro, dorme com elas, faz sexo com a irmã com frequência, e a Catherine Deneuve fica cada vez mais incomodada com essa possibilidade do sexo e do contato humano. Ela tem nojo, ela tem raiva dos sons que ela ouve, os sons de um contato sexual vindo do quarto da irmã. E ela, diante disso, ela não consegue mais ir para o trabalho dela, onde ela precisa tocar as pessoas, afinal ela trabalha numa clínica de estética. Ela tem que tocar nos rostos, nos corpos, nos dedos, nas unhas, e tudo isso começa a provocar um pavor nela. Tem um rapaz que é apaixonado, mas também um tanto obsessivo, e ela frequenta o rapaz, mas não deixa que ele encoste nela, e depois de um beijo roubado, ela fica completamente apavorada, perturbada por isso, e o que ela vai fazer é se trancar em casa. Ela se tranca em casa por medo de contato, por medo das outras pessoas. Qualquer pessoa diferente se torna um perigo para ela. Então, dentro desse apartamento onde ela aparentemente está protegida, ela vai começar a ser assediada, parte pelos desejos e pelas alucinações dela, e parte pelo próprio apartamento, que se torna um ser vivo. Aos poucos as paredes vão rachando, saem braços que agarram a personagem pelos corredores, as paredes ficam moles, elas ficam permeáveis, elas afundam ao toque. Ou seja, tem uma questão do toque que vai perseguir essa personagem, que ao mesmo tempo tem sucessivos sonhos ou pesadelos com momentos de estupro, envolvendo, entre outros, o namorado da irmã. Então, mais uma vez, tem a ideia da clausura acentuando desejos, acentuando fobias e levando a uma espécie de delírio ou de alucinação, no caso individual, no dela, coletivo, no filme do Buñuel. Não sei se continua, se a Patrícia quer intervir.
Não, pode ir falando. Por exemplo, que efeito que você acha que causa nas pessoas esse tal do fique em casa? Porque a gente pode ler de formas diferentes, né? Para você, esse fique em casa, como é que soa? O que é interessante desse fica em casa é que ele é ao mesmo tempo uma proteção e uma prisão. Então, fique em casa, você estará dentro da sua casa, que é o seu lugar mais protegido, o lugar onde tem a sua cama, a sua comida, as pessoas com quem você convive, os bichos de estimação, suas roupas. Ou seja, é um lugar de acolhimento, mas é um lugar do qual você não pode sair. Então, de repente, o lugar para onde a gente voltava quando, sei lá, tinha um dia ruim no trabalho, quando tinha algo ruim acontecendo, não é mais uma escolha, é uma falta de escolha. Então isso ressignifica o espaço doméstico. E é o que acontece nesses dois filmes, inclusive. São personagens que vão buscar proteção dentro de casa, até saber que eles não conseguem mais sair. E daí a casa deixa de ser um elemento de proteção para se tornar uma prisão e para se tornar algo ameaçador, sempre a nível psíquico, é algo invasivo, é algo invisível. Não existe ninguém que entra na casa para perturbar nenhum deles. O problema está sempre na cabeça, nos desejos, em como esses personagens interpretam a clausura. Então, o que eu acho interessante da ideia de ficar em casa é que você transforma o seu lugar de maior proteção, de maior conforto, em um lugar que pode ser hostil. E é o que esses filmes transformam de maneira um pouco fantasiosa, mas eles vão resgatar a ideia de uma hostilidade. Então, se o teu lugar de maior proteção é hostil, onde eu tenho conforto? E o que acontece com esses personagens? A partir do momento que eles estão presos e atacados em casa, eles não têm mais para onde ir. Isso é interessante para a gente pensar no momento de hoje, eu acho. E você colocou bem as relações de poder, né, que existem aí nos dois filmes, né? Uma em relação do patrão, da empregada, né? E dos empregados, né, os patrões e os empregados, e no outro numa relação de poder, pensando o desejo, pensando a erótica, né? Pensando a questão do afeto, né? De um desejo aí reprimido, né? Porque você tem vontade e ao mesmo tempo você não pode, porque tem a questão do contágio, né? Queria que você desenvolvesse um pouquinho mais disso. Sim. Existe, mesmo no Repulsa ao Sexo, também existe uma relação de classes muito interessante, porque essa manicure, obviamente, tem uma situação financeira complicada, ela mora num apartamento pequeno com a irmã, e ela também vai ter que explicar essa fobia que nem ela entende para a chefe, para a patroa da clínica de estética, que também não entende o que ela está acontecendo. Ela pergunta, mas por que você está faltando? Por que você está agindo assim no trabalho? E a garota não sabe dizer. Então, eu acho que esses momentos de privação que a priori seriam democráticos, universais, ou seja, o vírus ataca todo mundo e todos são afetados da mesma maneira, acaba revelando que não, as pessoas não são afetadas da mesma maneira, porque a casa para a qual elas voltam não é a mesma. A ideia de casa, de proteção, não é a mesma. Essa garota tem que ficar num apartamento minúsculo, da qual ela corre risco de ser expulsa a qualquer momento por não conseguir pagar as contas. Então ela se protege, ela tenta colocar madeiras nas portas, ela prensa a porta para ninguém expulsá-la. E é uma coisa que, obviamente, com os casais ricos, eles não teriam esse problema. Enfim, tem uma questão de classes que é muito explicitada e que acaba retirando a ideia de democracia e de universalidade. Sim, os vírus afetam a todos, mas os recursos de que cada um dispõe para poder lutar contra isso são muito diferentes. E é isso que esses filmes mostram. Existem relações de gênero muito claras, como os homens e as mulheres podem lidar com isso, porque acredita-se, por exemplo, no Repulsa ao Sexo, que cabe aos homens ir atrás das mulheres, que esse seria o papel deles. Então um homem se vê no direito de perseguir a mulher por quem ele está interessado, porque afinal é isso que os homens fazem. Então ele vai percorrer a rua, ele vai tentar entrar no apartamento dela, assim como caberia à mulher resistir. Quando a gente estuda comédia italiana, que é muito interessante para os estudos de gênero, tem uma frase que abre um dos filmes A Moça com uma Pistola, que se diz que o papel do homem é tentar e o papel da mulher é resistir. Então, quando você vai criando, obviamente esses dois são incompatíveis. Alguém vai ter que ceder eventualmente. Mas esses filmes vão abordar isso, as relações de gênero, as relações de classe social,
de uma maneira muito clara e explicitada pela fantasia. E é interessante essa questão que você trouxe do exército, né? Que o exército é que vai salvar, né, a humanidade, que vai trazer a saúde para todos novamente, que é bem o que o Bolsonaro está fazendo, né, de certa medida, né? Lotando o Ministério da Saúde de militares, né? Que é a forma que ele acha que ele vai, né, entre aspas, combater tudo isso que está acontecendo, né? Não tem nenhuma política de realmente sanitária, né? Se lota de militares. É uma ideia de um salvacionismo, na verdade. Você vai mostrando o caos para a recompensa simbólica. Existe em roteiro, a gente fala o elixir, no caso seria a vacina, a cura, mostrar como eles foram ainda mais importantes, mais guerreiros, mais corajosos, mais generosos de fornecerem aquilo. Então esses filmes hollywoodianos que de fato são construídos para a salvação interessam muito pouco pra gente. O caso tanto do Anjo Exterminador quanto do Repulsa ao Sexo, eles não terminam com a salvação de nenhum personagem. Os personagens podem até fugir do apartamento em que eles estavam fechados, mas não é numa situação boa. No caso do Buñuel, as pessoas voltam a ficar fechadas, mas numa igreja. Então, obviamente, ele vai sempre contestar a aristocracia e depois a igreja. Buñuel era profundamente crítico ao catolicismo. A crença, né? A fé. Claro. E no caso do Repulsa ao Sexo, ela também sai daquele apartamento, mas forçada, e depois de praticar 2 assassinatos, enfim. Eu sempre acho muito mais interessantes esses filmes sobre um medo, um vírus, uma fobia que seja, mas que não vão ser encaminhados a uma salvação. O que interessa aos filmes é o percurso e não o caminho que você vai chegar. No caso do cinema de Hollywood, você cria um problema muito grande, enfim, espetacular, como a gente disse, para, na hora de encontrar uma solução, ela ser ainda mais satisfatória. Você trabalha sempre com uma recompensa emocional. Então, quanto mais tensão, mais medo a gente vai ter por esses personagens, melhor a gente vai sentir uma vez que eles forem salvos. Então, obviamente, nesses outros filmes que a gente citou dos anos 60, eles são muito mais interessantes porque não existe, de fato, uma salvação. E mesmo o resgate dos personagens da casa onde eles ficaram trancados tem um tom agridoce porque nenhum deles vai terminar muito bem a história. Então, você tira a ideia de que tudo bem, tem um vírus porque uma hora vai chegar uma vacina e tudo vai acabar. Que é a ideia dos remédios milagrosos do nosso presidente, as hidroxicloroquinas que não têm eficácia comprovada, enfim, é você trabalhar com uma lógica do heroísmo e do salvacionismo que só funcionam para apaziguar os ânimos de quem está buscando um herói, de quem está buscando uma cura, quem está buscando um elixir. A gente sabe que a situação não é isso. Atua-se em diversas frontes ao mesmo tempo, buscando diversas maneiras de corrigir ou de conter o problema. Então é por isso que a gente descarta, quando a gente está discutindo seriamente a pandemia, esses filmes hollywoodianos mais evidentes e superficiais. E uma promoção do caos, né? Que a gente está vendo aí o tempo todo, né? Quanto mais caos, né? Melhor, né? É promoção do caos, porque quanto mais caos você tiver, mais interessante vai ser a recompensa ou a alternativa proposta, qualquer alternativa que seja. A gente sabe que as guerras sempre foram muito benéficas a elegerem ou reelegerem presidentes. Os Estados Unidos sempre adoraram ter sua guerra para poder reeleger um presidente que aparece como salvador. Então você cria um inimigo falso para se vender como solução, você cria um caos incontrolável para vender seu próprio remédio, enfim, cria-se o problema para vender a solução. Enquanto existe, de fato, um problema muito concreto do vírus que está se espalhando, mas esse você não tem uma solução milagre, então ele não interessa enquanto ferramenta de marketing, enquanto instrumento de imagem. Porque você não pode ter um remédio milagre que vai chegar e curar todos os problemas, então você não tem como se vender como o salvador. Enfim, na época, algumas semanas atrás, tinham pessoas disseminando notícias falsas de que Bolsonaro teria inventado a hidroxicloroquina. Ele teria descoberto a hidroxicloroquina, o que é absurdo. Mas é uma narrativa hollywoodiana aplicada à nossa vontade de descrença. A gente sabe que isso é completamente absurdo, se a pessoa procurar o mínimo, mas ela quer acreditar muito naquilo. Então ela suspende a descrença, ela suspende o ceticismo dela, porque é mais interessante, naquele momento, abraçar a ideia do herói. Por exemplo, você acha que, por exemplo, a criação do super-herói, do mito, você acha que é uma imagem que ainda captura no cinema? Com certeza, com certeza. Tem muitas pessoas que ficaram pensando como a gente pode ter filmes de super-heróis tão bem-sucedidos hoje.
porque até 15 anos atrás, mais ou menos, eram filmes que tinham uma bilheteria relativamente expressiva, mas eram filmes para pré-adolescentes. Você não conseguia atingir todas as partes do mundo, você não conseguia atingir adultos, casais de namorados, todas as gamas sociais, todos os gêneros e etnias, porque era algo segmentado. O que foi feito desde então foi pegar essa história desses super-heróis e elevar para um nível de espetáculo em que, na verdade, são filmes projetos concebidos para agradar o máximo número de pessoas, são marcas. São conceitos assim. Então você vai ter que ter algum personagem um pouco mais progressista para agradar a ala progressista, mas não a ponto de incomodar a ala mais reacionária. Então, podemos ter um personagem gay no filme desses? Sim, contanto que ele seja apenas mencionado, mas você não mostra essas pessoas juntas. Porque, ao mesmo tempo, quem vai salvar o universo não vai ser esse personagem gay, ainda vai ser o homem forte, musculoso, dotado de poderes, que vai ter interesse por uma menina muito bonita, que vai aguardar o retorno dele, etc, etc. Então, enfim, se tornaram grandes projetos que conseguiram incorporar diversos mitos do heroísmo no cinema, mitos da representação do homem, da representação do exército, da representação dos Estados Unidos, no mesmo pacote. Então, eles foram muito hábeis em embutirem esses mitos que podem, de certo modo, agradar a todos e não incomodar ninguém. Podemos seguir, então. Certo. Enfim, quando eu comecei a conversar com a Patrícia, eu pensei nesses dois filmes dos anos 60, mas obviamente a gente tem exemplos muito mais contemporâneos que interessam bastante pra gente. E daí eu sempre acho que o cinema de gênero, o cinema de terror, de suspense, o cinema trash vai trazer exemplos muito bons para pensar a pandemia, porque são filmes que quanto mais eles se afastam do referencial, mais eles podem fazer metáforas potentes. Eles não têm essa obrigação de se colar a um referencial exato. E tem dois filmes de 2014 que eu acho muito interessantes para nós, são dois filmes que eu gosto muito. Um deles se chama Corrente do Mal, é um filme de terror no qual existe um mal invisível que pode, a qualquer momento, assumir o rosto de alguém que você conhece, alguém que você desconhece, caminhar na sua direção e te atacar. Esse mal, que a princípio é invisível, mas se materializa no corpo de uma pessoa, qualquer uma que seja, ele é transmitido sexualmente. Isso é muito interessante na ideia do Corrente do Mal. Quando ele passou pela primeira vez nos cinemas e nos festivais, inclusive no Festival de Cannes, as pessoas falaram, tudo bem, é só uma representação das doenças sexualmente transmissíveis, se é algo que você passa pelo sexo. Mas não, na verdade ele vai muito além disso, porque no caso das doenças sexualmente transmissíveis, se você tem relações com alguém e passa, você não deixa de ter, você continua contaminado. No caso desse filme, não. Se você passa esse mal adiante para uma pessoa, você deixa de ter. Então, o que acontece é que você vai começar a ter relações sexuais com quem você não gosta. Porque você quer passar adiante essa manifestação maligna que vai te perseguir, enquanto você deixa de fazer sexo com quem você gosta, para proteger essa pessoa. Sim. Você começa a ter uma inversão dos afetos ao mesmo tempo que você tem um medo absurdo de qualquer um. A personagem principal, que é uma garota universitária, ela começa, enfim, fazendo sexo com um garoto meio desesperado, e no final ele vira para ela e diz, ok, agora tá com você. E explica, ele fala, desculpa, eu precisava fazer isso com alguém, porque senão eu ia morrer. Então tem uma ideia de sacrifício, de martírio, ao mesmo tempo de isenção de culpa, quando ele passa isso para ela, e ela descobre que, de fato, a partir desse momento, uma pessoa qualquer vai andar calmamente em direção a ela e tentar matá-la. O que interessa muito no Corrente do Mal é essa ideia do medo invisível e do medo que pode corresponder a qualquer pessoa. É o que acontece hoje se a gente sair nas ruas, em que você pode falar, não, mas eu estou me protegendo, eu estou usando minha máscara, eu estou usando minha luva, eu estou usando álcool gel, mas se de repente, digamos que eu compro um produto que veio do mercado e eu não higienizo, ou uma pessoa que encosta de uma maneira, uma pessoa basta para estar contaminado, sem saber, enfim. A ideia de que o mal não tem cara. Nesses filmes hollywoodianos, o mal é sempre representado por uma música muito tensa, uma pessoa com uma cara de malvada, uma ideia do estrangeiro. Esses vírus em filmes hollywoodianos sempre vêm da Ásia, do Oriente Médio ou da África. Ele nunca começa nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos tem que ser quem salva e não quem produz o mal. Exatamente.
Já no Corrente do Mal, que foi o nosso título brasileiro, esse mal ninguém sabe de onde ele vem, a intenção não é descobrir de onde ele vem, nem exterminá-lo, porque como você extermina algo que é completamente invisível e sexualmente transmissível, a ideia apenas é passar adiante, é impedir que ele esteja com você. Então, a partir desse momento, existe o medo do contato com absolutamente qualquer pessoa, inclusive pessoas da sua família, enquanto o sexo deixa de ser algo prazeroso para se tornar uma condenação. A partir, enfim, você só vai fazer isso quando você quiser muito mal a uma pessoa. Então, o Corrente do Mal, para a gente pensar o que a gente está passando hoje, é um filme muito interessante. Ele está disponível, inclusive, nos serviços de streaming, para quem quiser ver, eu acredito, na Amazon Prime. Para você ter essa ideia de que, enfim, como você ressignifica o contato, o medo do outro, o medo do invisível e o próprio ato sexual. Em paralelo, o ano de 2014 também trouxe uma ficção científica que se chama Ex Machina, Instinto Artificial, um filme interessantíssimo que tem basicamente 3 personagens em cena o tempo inteiro. Existe um grande gênio da tecnologia, um dos funcionários dele, um rapaz muito novo que acabou de entrar na empresa, mas que é muito inteligente, muito, enfim, habilidoso ao tratar com inteligência artificial e robôs, e o robô, ou a robô no caso, que é uma robô feminina. O que acontece com esses 3 personagens é que o gigante da tecnologia convida o funcionário cheio de potencial dele para ir a um lugar secreto, onde ele vai ter que ficar preso, ele não vai poder sair por motivo algum, e ele vai ficar preso naquele lugar com a robô feminina, que é, enfim, completamente antropomórfica, você vê, ela tem os traços de uma mulher muito bonita, inclusive. E ele diz, se você é inteligentíssimo, eu te dou uma semana para me provar que essa inteligência artificial não é humana. Eu quero que você forneça provas de que ela não é humana. Então, obviamente, o que vai acontecer ao longo desse momento é que ele vai ficar buscando as falhas no raciocínio dela, enquanto ela incorpora o jogo dele e tenta se tornar cada vez mais atraente aos olhos desse homem. Ela vai aproveitar os motores de busca dele no Google para descobrir que mulheres ele gosta, as pesquisas dele por pornografia na internet, para saber que tipo de mulher interessa, que tipo de corpo, que tipo de atitude interessa, e ela vai se metamorfoseando na mulher dos sonhos dele. Enquanto ele, por estar completamente preso, num lugar que ele não sabe onde é, porque ele teve os olhos vendados ao chegar, ele começa a ficar cada vez mais suscetível ao que ela tiver a oferecer enquanto desejo, proteção, amizade. Então tem uma triangulação muito perversa de 3 pessoas presas num lugar, que a princípio as portas estão abertas, ele poderia fugir, mas se ele saísse, ele perderia o emprego, ele perderia o desafio profissional que foi dado a ele. Ele é um homem muito vaidoso, ele quer participar disso. Então o que você tem, mais uma vez, é a clausura num lugar que a princípio era proteção e começa a virar inóspito, e que vai completamente brincar e manipular os desejos dele. Enquanto ele acha que ele controla aquele ambiente, ele vai ser cada vez mais controlado por ele. Isso é algo que acontece em todos esses filmes que a gente citou. A ideia de que uma vez que você está nesse ambiente conhecido, você fala, eu sei como lidar com ele. Apenas para descobrir que não. A clausura é sempre mais forte do que essas pessoas, elas estão presas num lugar que vai começar a testar os desejos delas, a segurança delas sobre elas mesmas, até sobre o que é ser humano. E não, por acaso, esses 4 filmes que a gente citou lidam muito diretamente com o desejo sexual, que vai ser a manifestação mais potente e mais perturbada dos personagens principais durante a clausura. São filmes de clausura, mas são também filmes sobre o medo do outro e como isso vai se materializar enquanto sexo. No caso da Catherine Deneuve tem a ideia do estupro, o medo do estupro, do contato por isso. Vai também acontecer uma tentativa de estupro e de abuso sexual no filme do Buñuel, no O Exterminador. Quando você chega ao Corrente do Mal, existe não só a tentativa de estupro, como a tentativa do sexo corretivo. Então, se você vai fazer sexo com uma pessoa para passar o vírus ou esse mal invisível, você está punindo a pessoa por isso. E no caso do Ex Machina, ele vai ter que lidar com o fato de ter desejos por uma máquina. Que ele sabe que é uma máquina, ele sabe que está sendo manipulado por ela, mas ele não consegue se privar de ter desejos por essa máquina que vai cada vez mais controlá-lo ao invés de ser controlada por ele.
enfim, em todos esses filmes que a gente citou, os anos 60 e de 2014, a clausura funciona como um catalisador de problemas. E todas as pessoas são obrigadas a ressignificar as relações que elas tinham com o espaço, com a casa e com o sexo. E essa questão da clausura dá para a gente pensar agora a flexibilização, né? Porque, por exemplo, a gente está num processo de flexibilização, né? Mas eu, por exemplo, eu vou continuar em casa, independente das coisas abrirem ou não. E tem outras pessoas que estão assim, loucas para correr para um shopping, sem a menor necessidade, né? Então é como cada um lida com essa coisa, né? De estar preso, de poder sair, né? Vou sair, vou correr para o abraço, né? Ou então as coisas vão abrir, eu vou continuar, né? Respeitando, de uma certa forma, essa clausura, com todos os cuidados. Eu acho que a gente está numa situação muito particular por estar, pelo menos no meu caso, eu acho que você compartilha da minha ideia, de estar num país onde a gente não acredita nas posturas tomadas pelo nosso governante. Sim. Então, enfim, tem muitos países em que, quando disseram de fato, ok, podemos flexibilizar, contanto que sejam tomadas precauções, que pessoas usem máscara, permaneçam a uma distância segura, etc., as pessoas acreditaram, porque elas viam que tinha uma comprovação científica, tinham estudos por trás, tinha uma gestão segura, responsável, então as pessoas começaram a sair de fato porque elas acreditavam que aquilo era seguro. Eu, como você, também não acredito que a flexibilização tem um respaldo científico nesse momento. Para mim é igual. São Paulo está abrindo, Rio de Janeiro está abrindo. Eu não pretendo sair no momento. Tudo bem que os números estão... A gente tem cada vez menos acesso aos números, né? A transparência cada vez pior. Mas a gente sabe que a gente está longe do fim da pandemia. A gente sabe que o tratamento não está próximo de acontecer e que nos poucos momentos em que eu tive que sair de casa, por exemplo, para ir ao mercado, você vê muitas pessoas reunidas, muitas pessoas sem máscara, muitas pessoas se encostando, se abraçando por todos os lados, e daí eu falo, ok, eu ainda tenho medo de sair, eu ainda tenho medo desse medo invisível de que a gente falou. Não por acaso os 4 filmes que a gente citou, todos trazem fugas perigosas. Em todos os casos as pessoas vão sair das casas, dos lugares onde elas achavam que elas estavam seguras, apenas para reencontrar o medo nas ruas. Porque nenhum desses casos está solucionado. Elas fogem porque a casa não é mais um lugar seguro, mas as ruas também não são. Então, a pessoa não existe mais um lugar para ser. E isso é um pouco o nosso caso. Eu também continuo em casa, mas que tenha tédio, que tem todas as perturbações e as angústias que a gente possa ter em casa, mas ainda com muito medo de sair. E o nosso comportamento nas ruas é diferente também, né? Porque, por exemplo, eu me pego hoje desviando das pessoas na rua, não usando a mesma calçada, sabe? Tomando realmente uma distância, sabe? Desviando das pessoas que estão sem máscara. Quer dizer, a nossa postura e no laço social, pelo menos a minha particularmente, está muito diferente. É como se o outro, de repente, passasse a ser um inimigo em potencial, né? Ou um transmissor em potencial. Né? O outro é um perigo e a gente nunca vai saber, olhando para a cara das pessoas, quem é perigoso. Sim. Isso é algo que afeta muito. Antes a gente tinha aquela ideia, que era um preconceito claro, de que a gente tinha medo de pessoas com máscaras. Se alguém tivesse com um rosto mascarado na rua, a gente tinha medo, era um ladrão, era um atacante. Ou a gente tem medo de quem não tem máscara na rua. Esse virou um novo normal. E a gente não tem como saber, olhando para a cara de uma pessoa, quem está doente ou não. Até porque a pessoa pode ter acabado de contrair o vírus e não ter manifestado ainda, ela pode ser assintomática, mas passando para outra pessoa, a pessoa não vai manifestar os sintomas da mesma maneira. Então, sim, esse medo invisível. Todo mundo pode ter o vírus, eu não sei quem, eu também posso pegar e eu posso ter sem saber e passar para alguém. Será que eu mesmo tenho, mas ainda não manifestei? Será que eu já tive? A gente não vai... Eu tive uma gripe um mês e meio atrás. Será que era só uma gripe? Será que era mais uma gripe? Não fui testado, não procurei o teste. Até porque também se recomenda que a pessoa só vá diante de casos um pouco mais graves, para também não se expor a casos mais graves no pronto-socorro. Então, enfim, tem uma insegurança muito grande. A gente não sabe como agir e a gente começa a desenvolver um medo do outro, né? Acho que as relações nunca mais serão as mesmas, né? Não, as relações não são as mesmas. Isso a gente, mesmo pensando no cinema, a gente começa a rever filmes
de uma maneira muito diferente. Eu estava conversando essa semana com, por exemplo, uma atriz do Bacurau, a Bárbara Collen. Ela falando, é muito engraçado, eu estava revendo o filme, porque, enfim, ela vai participar de um congresso, e tem muitas cenas das pessoas nas ruas, as pessoas, de fato, conversando, e ela dizia que via isso com os amigos, o pessoal falando, volta para casa, o que você está fazendo aí na rua, é perigoso. Volta para casa. Você vê esse tipo de cena, né? De aglomeração, das pessoas se beijando, né? A primeira coisa que te vem é tipo, não pode, né? Sai daí, né? Quer dizer, mesmo sabendo que você está assistindo um filme, né? Que foi filmado há 2, 3 anos atrás, né? Exatamente, que não refletia isso, não abordava isso. Mesmo que fosse feito hoje, ele não precisaria abordar essa situação. Mas a gente lê por esse prisma. A gente começa a ter um ressentimento muito grande pelo prazer dos outros. Quando a gente vê alguém, sabe, de um vizinho que está tendo uma festa, um vizinho que saiu, você começa a ver as pessoas atacando umas às outras virtualmente, por contato, redes sociais. Poxa, você não devia estar se divertindo, eu também queria me divertir. Mas eu estou me privando de prazeres como sair, encontrar amigos, fazer festas, por motivos de responsabilidade, não é só para mim, estou fazendo isso para você. Mas você não faz isso por mim. Porque você, meu vizinho que teve uma festa, pode depois tocar a porta do elevador, o corrimão nas escadas, e daí eu posso me contaminar por sua casa. Então a gente começa também a ter um ressentimento do prazer do outro. A gente fala, você não deveria estar se divertindo porque eu também não estou. A gente acaba tendo um julgamento moral muito grande um sobre o outro. Sim. Não, você vê o caso daquela médica no Rio de Janeiro, né? O vizinho estava fazendo festa, né? Um monte de gente reunida, ela foi lá e assim, ela foi agredida, ela foi espancada, porque ela saiu de um plantão, ela não conseguia dormir, e sabendo de todo o risco, ela foi chamar a atenção dos vizinhos, né? E ela foi agredida e foi espancada, né? Quer dizer, as relações estão muito conflitantes hoje também, né? Não estou conflitando, daí você vai ver uma pessoa com uma máscara, mas dessas várias pessoas que usam a máscara de uma maneira que não interessa, que coloca só na boca e deixa o nariz de fora. E daí tem brigas, eu já vi brigas em mercado, de você falar, por favor, pode colocar a máscara de jeito, coloca a máscara do jeito que eu quiser. E todas as pessoas também estão muito tensas, porque elas também têm medo do outro e elas acabam se defendendo pelo ataque. Então qualquer pequeno conflito já vira uma explosão, né? A gente tem medo do outro e a gente acredita que o outro nos deve alguma coisa. Sim. Existe essa noção de controle do outro que não basta eu me cuidar. Eu tenho que garantir que a pessoa do meu lado esteja saudável também. Então isso meio que nos dá o direito de julgar o outro e de controlar o corpo alheio, a máscara alheia, o espaço onde ela frequenta ou não. E isso gera uma paranoia constante. Okay. Seguimos? Seguimos só para terminar, eu tinha falado que seria interessante lembrar também de 2 filmes que foram feitos durante a pandemia e sobre a pandemia. A gente volta a ter a pandemia como tema, mas não dentro das grandes produções de Hollywood, mas filmes que tentam entender o que seria fazer arte, o que seria a nossa sensação agora, isolados, de quarentena. Por exemplo, tem um filme que se chama República, da Grace Passou, que eu acho um filme excelente. Que, enfim, ela foi convidada pelo Instituto Moreira Salles a fazer uma obra, qualquer obra, que refletisse a situação de isolamento. Ela, por acaso, mora com uma diretora de fotografia, o que é excelente para ela. Então, as duas juntas, né? As duas juntas fizeram um filme sobre uma mulher qualquer, que sequer tem nome, isso é interessante. Então, ela é plenamente identificável porque é anônima. Ela acorda um dia em casa, recebe uma ligação de alguém que diz, olha só, a gente descobriu que o Brasil não existe. O Brasil é um sonho. E ela fala, mas como assim? Imagina, você é fake news, está acreditando em algo que não existe. E depois ela vai comprovar pela TV, como se a televisão comprovasse alguma coisa, mas ela está suscetível a querer acreditar. Ela comprova que, de fato, o Brasil não existe, o Brasil é um sonho. E, ou seja, por o Brasil ser um sonho, ela tem uma dupla sensação que é muito interessante para a gente, que é de desespero e alívio. Desespero porque se é um sonho de alguém, isso significa que essa pessoa vai acordar e que ela vai desaparecer. Ela, as pessoas que ela ama, a família, os amigos vão desaparecer. Afinal, nós nunca existimos de fato. Mas desespero, mas alívio porque todos os problemas decorrentes desse governo, do racismo, é uma mulher negra lésbica, enfim, todos os problemas de sociedade também desaparecem com ele.
O filme faz questão de dizer que o Brasil só é um sonho, mas o resto do mundo existe, tá? É só o nosso país que foi sonhado, que não existe de fato. É uma fantasia, enfim, singela, mas é muito interessante para a gente pensar essa nossa noção com a realidade e com os nossos desejos, de novo. Mais E o uma vez, título é uma muito noção. legal, né? República, né? O título é República, que ao mesmo tempo, obviamente, é a nossa República e a Praça da República. A Grace mora hoje na Praça da República, e ela tem aquela vista da Praça da República. Depois ela vai ser, enfim, o filme se desenvolve de várias maneiras. Ela vai ser confrontada a uma pessoa que vem das ruas, que é ela fisicamente. Então tem a Grace das ruas confrontando a Grace que ficou em casa. É como nós mesmos, como a gente se sente. A Patrícia nas ruas é a Patrícia em casa, o Bruno nas ruas, o Bruno em casa, como se fossem duas pessoas completamente diferentes e uma podendo agredir a outra. Afinal, o que vem das ruas pode contaminar quem está em casa. E o que está em casa tem o privilégio em relação a quem está nas ruas. E é um filme muito interessante, é um filme caseiro, literalmente, feito na casa dela, com poucos recursos, embora seja muito bem feito, e que está no site do Instituto Moreira Salles. Eu acho interessantíssimo para a gente pensar a situação da clausura e que válvulas de escape a gente tem quando a gente está preso. No caso dela, era imaginando que tudo poderia ser de fato um sonho. Pra gente falta pelo pesadelo aí, né? Ou o pesadelo, exatamente. Será que a gente ficaria feliz sabendo que acordando um dia alguém dissesse ao telefone, olha só, Bolsonaro nunca foi presidente, tá? É um sonho. Penso nisso todos os dias. Seria muito tempo livre você falar, mas o que aconteceram nesse último ano e meio? O que foi, então? Onde eu estou? Essa é uma perda de referências muito interessante. Então, isso só para quem falou agora que vai ver que está interessado, tá no site do Instituto Moreira Salles, ou se colocar IMS Convida, é o nome do programa, IMS Convida Grace Passou, República, vocês acham? Tem o link também na bio dela no Instagram, para quem quiser seguir, se for uma maneira mais fácil de achar. Tem um outro filme feito, que está sendo feito, isso eu acho interessante, durante a pandemia, que se chama Me Cuidem-se, um filme processo, do Cavi Borges, que é um diretor e produtor carioca, que ele decidiu fazer um filme que não se termina enquanto a quarentena não terminar. Ou seja, ele convida várias pessoas, ele está no YouTube, tá? É só colocar Me Cuidem-se, um filme processo, vocês acham. E ele convidou várias pessoas a fazerem vídeos sobre a quarentena delas. As pessoas estão completamente livres para dizerem o que quiserem, falarem sobre a angústia delas, mostrarem como é o dia a dia delas, e a partir disso, todos os profissionais, cada um nas suas casas, existe uma montagem, mas que pode vir a incorporar outros filmes depois. O filme não termina, ou seja, se eu chegar a mandar um vídeo que eles julgarem interessante, eles podem incorporar ao filme, vocês também podem enviar os vídeos de vocês, e eles vão encontrando conexões entre as maneiras como as pessoas se sentem. O que é interessante é que todos se tornam autores, porque são as pessoas que fazem suas próprias imagens com celulares em casa. Então não são diretores, não são cineastas. Mas elas escolhem mostrar o que elas quiserem sobre a pandemia. Não é um diretor que chega e pergunta o que você quer dizer. Tem uma mulher que fala, eu não gosto do conceito de isolamento social. Eu não estou isolado. Porque isolamento é uma prisão, eu estou na minha casa me protegendo, então eu me recuso a lidar com a noção de isolamento. E logo depois vem um garoto falando, não, é um isolamento praticado, é quase uma postura política falar, sim, estou isolado. E tenho orgulho de estar isolado, porque é isso que um cidadão responsável faz. Então, enfim, é interessante ver as maneiras como as pessoas, enfim, interpretam esse momento. Tem uma mulher idosa que fala, bom, eu sou o grupo de risco por já ter mais de 65 anos de idade, mas eu detesto pensar nisso. Toda vez que eu vejo alguém falar sobre grupo de risco, eu troco de canal, eu desligo a TV, porque eu não quero que alguém fique jogando na minha cara que eu sou idosa o tempo inteiro. Eu não preciso disso. Eu não preciso que associe a minha idade à mortalidade o tempo inteiro. Eu acho que isso... Então, enfim, é um processo também muito caseiro, as imagens não são refinadas e nem têm a intenção de ser. O que interessa mais aos criadores é lidar com diferentes interpretações desse momento. E, Bruno, como é que você pensa o futuro do cinema agora? Com essa coisa do distanciamento, de não poder gravar, de não poder aglomerar.
pensar o cinema a partir de agora? Das produções? Essa é uma boa pergunta, assim, tanto para o cinema, a produção de filmes, quanto para o cinema, sala de cinema. A gente Uhum, pega o exemplo de outros países que já estão saindo do isolamento, porque, enfim, o pico já passou, já estão praticamente saindo da pandemia. Casos como a China, que reabriu os cinemas deles, mas depois de 3 semanas voltaram a ter surtos de coronavírus naquela cidade e fecharam os cinemas pela segunda vez. Ou seja, ainda não estavam prontos. Na uhum, Alemanha, os cinemas voltaram a ser abertos, eles literalmente retiraram cadeiras. Retiraram mais de metade das cadeiras. Então você tem cadeiras e espaços vazios físicos. Não é que pediram para as pessoas pularem poltronas, eles nem deram a possibilidade de as pessoas uhum, sentarem nas poltronas. Então você vê aqueles chãos com marcados de cadeiras que não existem mais. uhum. É estranho. Isso, obviamente, vai ter muito menos espectadores disponíveis. As pessoas ainda têm medo de frequentar um espaço fechado, um espaço coletivo. As pessoas Com estão ar-condicionado. com ar-condicionado. Tem o problema também financeiro, né? Uhum, Porque muitas pessoas perderam o trabalho ou não têm uma renda fixa. Então, obviamente, mesmo que as salas reabram, o cinema não vai ser uma prioridade para elas. Mesmo que uhum, digamos que elas se sintam à vontade de estar no espaço coletivo, elas não vão querer ir. Então, tem estudos na China, por exemplo, foi feito um estudo lá e 42% do circuito exibidor chinês tende a fechar definitivamente. As salas acham que não tem maneira de ser recuperado, nem com o eventual incentivo simbólico do Estado. Então, a gente tem um medo muito grande que isso aconteça no Brasil também, que muitas salas, principalmente essas salas que não pertencem a circuitos, a grandes conglomerados, essas salas de rua, de circuitos alternativos, a gente tem medo de que elas fechem de fato. Já eram salas com dificuldades financeiras evidentes, e depois, quando elas ficam fechadas por tanto tempo, com um governo que claramente não vai dar apoio ao circuito independente, a óbvio. tendência é que muitas delas fechem. Então a gente tem o medo não só das salas fecharem, quanto dos filmes não conseguirem mais chegar a essas salas. Uhum, Porque, digamos que agora a programação era que em julho o circuito voltasse. Enfim, pelo menos com as médias, Disney, Warner, Paramount, que voltassem em uhum, julho. Mas tem muitos filmes acumulados esperando para serem lançados. Então, se todos eles começarem a brigar por espaço nas salas de cinema, vai ter ainda menos oportunidade para os filmes menores serem exibidos. Tem filmes que dependiam muito dos festivais no exterior para ganharem prêmios, prêmios muitas vezes em dinheiro, que iam pagar finalização, iam pagar funcionários, iam permitir a criação de novos projetos. Esses festivais não existiram. Ou uhum, eles foram adiados, ou eles foram realmente cancelados, a grande maioria dos festivais. Então a gente tinha filmes brasileiros com muito potencial. O Breve Miragem de Sol, por exemplo, é um desses filmes que estava com 12 convites internacionais. Todos foram cancelados. Então ele falou, tá, eu dependia desse prêmio para visibilidade, para publicidade, para um retorno financeiro, que seria super importante para a produtora e para os profissionais, e de repente ele não tem mais isso. Os editais estão todos suspensos, tem a relação da Ancine que está paralisada, pessoas que já foram contempladas com verbas não receberam essas verbas, ou seja, elas tiveram os resultados dos editais aprovados, elas têm direito por lei, porque isso foi publicado em Diário Oficial, uhum, elas têm direito a uma verba que não receberam. Então, o filme está pronto, mas o que eu faço? Os filmes que foram concluídos com auxílio do Fundo Setorial do Audiovisual, eles têm por obrigação lançar o filme em sala de cinema até o ano em que ele foi completado. Ou seja, tem muitos filmes que são obrigados por lei a serem exibidos nas salas de cinema ainda em 2020. As pessoas estão falando, mas uhum. como eu faço se não tem cinema para exibir? Não é que eu não quis exibir o filme na sala de cinema, não tinha cinema para exibir, o que eu posso fazer? E não tem enfim, nenhum sinal de que isso vai mudar por parte da lei. Então tá todo mundo perdido, tinham muitos projetos prestes a começar que foram interrompidos, filmes para lançar que não foram lançados. Então agora tá um caos muito grande. A gente tem medo de não ter sala, de não ter dinheiro para finalizar os filmes, ou mesmo os que estão prontos não conseguirem espaço nos cinemas. Uhum. Você acha que dá para pensar hoje numa produção de curtas, desse cinema né, desses curtas que são gravados em celular? Como é que você acha que vai haver uma reinvenção aí? É possível pensar em alguma coisa? Não, com certeza é possível,
Tem pessoas que já continuam, a gente já tinha, né, umas tecnologias digitais mais leves e mais baratas. O próprio, enfim, toda a classe artística, quando a gente entrevista, conversa com muitos diretores, eles falam, eu não vou parar de fazer filmes. Eu sei que o governo está tentando sabotar de todas as maneiras possíveis, mas eu vou fazer meus filmes. Talvez não da maneira que eu queria, mas eu vou fazer. Então, esses próprios projetos que a gente deu como exemplo, feitos durante a pandemia, já são um exemplo da criatividade que o cinema pode fornecer. Pode propiciar, não é o ideal? Claramente não é o ideal. A Globoplay, enfim, as indústrias Globo, tem 2 novos projetos com humoristas de sucesso feitos na quarentena. O Bruno Mazzeo tem uma série em que ele interpreta um homem na quarentena, claro. E é diário de um confinado. Então ele diz como é estar confinado em casa, feito com a câmera dele, com uma luz dele. Existem maneiras de driblar isso, obviamente é muito mais difícil. A gente pode tentar recorrer a mecanismos de coprodução com outros países. Às vezes outros países têm recursos de coproduzir filmes com a gente, de finalizar filmes filmados aqui. Filmes com celular, tem celulares com uma qualidade muito boa. Enfim, tem maneiras de driblar, mas a gente tem que pensar também que nem todos os projetos se adequam a esse formato caseiro. Tem filmes que são grandes de fato. Por exemplo, a Laís Bodans, que acabou de filmar, isso ela já tinha terminado ainda bem, o filme dela, Pedro, sobre Dom Pedro. Um grande filme de época, com figurinos de época. Ela viajou a Portugal, é uma produção expressiva. Esse filme não teria como ter sido feito no telefone celular. Ele não se adequa a isso. Enfim, a gente pode ser muito criativo nos nossos formatos, mas existem projetos que simplesmente não se encaixam nisso. E que até então tinham uma verba, tinham um apoio, tinham uma estrutura para tal. A gente teme não só por esses pequenos que vão acabar se reinventando, mas pelos grandes também, e pelos festivais. Enfim, esses pequenos e criativos dependiam muito dos festivais para existirem e serem vistos. Curtas dependem muito do festival para serem vistos, porque eles quase não chegam às salas de cinema. Então, se não existir o circuito de festivais, eles não têm onde passar. A gente lembra que muitos desses prêmios em festivais são em dinheiro, e essa verba é fundamental para os diretores continuarem produzindo. Enfim, existem maneiras de driblar, mas elas estão longe de serem ideais. Seria bom que o celular ou a pequena câmera fosse uma escolha e não uma falta de escolha. Sim. Bruna, acho que temos um minutinho aí. Queria te agradecer muitíssimo. Foi bom te ver, foi bom te ouvir de novo. Muito obrigado. Eu que agradeço, adoro participar dessas conversas. Tá joia, então. Muito obrigado. Gente, quem está por aí, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Cuidem-se. E é isso aí. Um beijo. Obrigado a todos. Tchau, tchau.